dor é crônica? Esse é o tema curioso do nosso podcast de hoje, que será comigo, Juliana Barcelos de Souza, e com a Cíntia Reis. Bem-vindos ao nosso bate-papo, que é divulgado pelas redes sociais, podcast, IGTV e YouTube. Nós duas somos fisioterapeutas da Clínica de Dor, da Educador, e hoje vamos conversar um pouco sobre essa dúvida tão comum, que para quem convive com dor é uma questão um pouco mais complexa e intrigante. Será que a dor que eu sinto é crônica? Sinto dor sempre, mas consigo fazer todas as atividades, a dor está ali, ela me irrita, me chama atenção em vários momentos, mas não me impede de fazer nada. Então, Juliana, será que a minha dor é crônica? Começa com você. Então, é uma pergunta bem curiosa, porque as pessoas se acostumam a conviver com a dor. E a gente vê alguns pacientes que falam pra gente, eu tenho dor desde que eu me conheço por gente. E será que, ou eu tenho dor há 2 anos, há 6 meses, será que é isso que vai definir que a dor é crônica? É simplesmente a passagem do tempo? Para a ciência, né, nas definições, isso é algo que cada vez, desde que foi proposto na realidade, o Bonica já veio com os questionamentos se seria simplesmente o tempo maior que 3 ou 6 meses ou o tempo superior da recuperação normal daquela lesão. Por exemplo, uma torção de tornozelo, dependendo do grau, a gente espera que em 4 semanas melhore. Se em 6 ou 8 semanas a dor não melhorou, então ela seria crônica, porque ela passou do tempo dela, embora ela não tenha chego ao marco dos 3 ou 6 meses. Mas, além dessas características, dependendo do tipo de dor, os critérios são completamente diferentes. Então, para as dores de cabeça, por exemplo, tem dores de cabeça na classificação das cefaleias e enxaquecas que dependem da quantidade de dias que a pessoa tem dor, como é que são essas crises a cada intervalos maiores. Então não é quem tem dor o dia todo, o tempo todo, que tem dor crônica. Tem vários critérios que devem ser colocados em xeque, serem observados, que é tanto o tempo que essa dor dura, porque às vezes ela pode até ser várias dores curtinhas que acontecem de vez em quando, mas essa questão da ser repetitiva no tempo, ela vai ser um indicador para ser uma dor crônica, né? Ao contrário, no extremo, se conversar em pessoas que têm como a síndrome da fibromialgia, que tem uma dor constante, que falam às vezes que elas têm uma dor que eu tenho um fundo musical de dor no meu corpo. Então sempre tem uma dorzinha em algum lugar do corpo. Às vezes ela é mais intensa, às vezes ela é absurdamente intensa, então eu não consigo ser funcional, e outras vezes eu vou levando a minha vida. Então, a própria cronicidade da dor, para a pessoa entender que ela precisa buscar um tratamento, é um desafio na ciência e na prática clínica. A gente tem estudos em que a gente observou o que fazia as pessoas, por exemplo, com síndrome do colo limitado, procurar a consulta médica versus quem não procura. E os pacientes que vão em busca de atendimento no sistema de saúde são aqueles que não é porque eles têm mais dor do que quem não consulta, é porque eles se sentem menos no controle, eles se sentem mais vulneráveis, eles não sabem como ter estratégias para lidar com as situações de crise e com a dor. Então, eles vão em busca de conhecimento para poder apaziguar aquela dor e seguir uma vida mais normal, com menos crises. Entendi. Pegando esse teu gancho, então essa seria uma das importâncias de você definir se a dor é crônica ou não? Porque tem gente que tem dor, é bem comum, pessoas têm dor em região de trapézio, constante, conviverem com aquilo e não buscarem um tratamento. Essa seria uma das importâncias, de saber manejar a sua própria dor? Então, é importante a gente saber se viver com dor não é normal, e por mais que as pessoas digam, às vezes, eu estou acostumada, ela está sempre aqui, mas ela já nem me incomoda mais tanto. Se ela não te incomoda mais tanto, vamos seguindo, mas é importante saber que a dor, ela é uma informação que vale como um ruído.
A gente está aqui conversando, tem um monte de passarinho lá fora, cantando, né? E eles acabam vindo para o som como um ruído. Então, eles são uma interferência na nossa comunicação aqui. Quando a pessoa tem dor, ela tem sempre esse ruído acontecendo ali no cérebro, e ele ocupa áreas de memória, de concentração, ele atrapalha as fases do sono, porque ele não deixa de te entregar para aquele sono profundo, sem risco, sem medo. Ele é sempre um ruídozinho que te coloca atenta a alguma informação a mais. Então, isso não é saudável viver e não é necessário viver assim. A gente tem que ajudar o corpo a não viver com esse ruído. Entendi. E talvez ela nem lembra quando ficou sem ruído. Ou até essa história que você está falando faz uma analogia. Eu morava em Curitiba de rinite alérgica crônica, tentava tratar e não era eficiente. E eu só fui descobrir o que era respirar sem ter rinite quando eu mudei para Brasília, que era um tempo, o clima seco, que me fez bem. E daí eu entendi o que era respirar e o bem-estar que isso me causou. Então, agora estou entendendo. O bem-estar sem ter o ruído da dor. A pessoa nem lembra mais o que é isso, talvez. E por isso que ela não procura um tratamento. Isso, porque ela se acostumou a conviver assim, a ter um sono ruim. O problema é que o acumulativo disso é ruim. Lá na frente não é um bom prognóstico, né? Vai pagar um preço por não fazer um tratamento. Isso. O tratamento também não quer dizer que seja farmacológico, fazer infiltrações, procedimentos invasivos, e às vezes nem recorrer a profissionais como fisioterapeuta ou psicólogo. Às vezes esse tratamento pode ser começando diretamente com o personal trainer. Então, ela não precisa ir para um ambiente onde ela se sinta doente. Porque alguns pacientes comentam isso. Poxa, mas eu não queria vir porque eu me sinto doente vindo a uma clínica de dor ou a uma clínica de fisioterapia. Né? Então, muitas vezes ele pode começar com o personal, com o professor de educação física, e o professor de educação física vai manejando e vendo o quanto precisa ou não de outros recursos. Às vezes ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo, porque o psicólogo vai ajudar a lidar com as barreiras que essa dor impõe na própria progressão de conquistas de movimento, ou com fisioterapeuta, se a questão for mais mecânica, ou com a medicina. Né? Então, como ele entra no autocuidado dele em dor crônica, é muito de como cada um se sente e aonde ele se sente mais seguro. Não existe uma receita pronta. O que tem é que a gente não deve deixar se acostumar com uma dor, né, no corpo. Mas falando sobre isso, o que eu percebo, eu comecei a estudar dor crônica recentemente. Estou há 22 anos formada e faz poucos anos que eu comecei a entender mais sobre a dor crônica, tenho muito a estudar. E eu percebo isso, talvez os profissionais de saúde precisam estudar mais sobre dor crônica. Porque às vezes o paciente vai atrás de um tratamento, mas ele não encontra. É um caso pessoal mesmo, fui atrás várias vezes, fui tratar uma dor minha e nunca nem na avaliação não se perguntou, mas quanto tempo você tem essa dor? Não houve uma preocupação do profissional que estava me atendendo de saber se essa minha dor era aguda ou crônica. Então, eu acho que é uma questão que nós, profissionais de saúde, também precisamos ir atrás de mais informação sobre isso. Não sei como é que você vê essa questão. Não, acho que é uma necessidade importantíssima, principalmente assim, porque nas graduações de saúde, e isso ainda a nível mundial, tem uma tendência para mudar, mas até se formarem e chegarem ao mercado de trabalho e mudarem como funciona o sistema de saúde, vai demorar muito mais tempo, mas a maior parte dos profissionais de saúde que estão na ativa hoje, foram formados sem entender direito a diferença entre uma dor aguda e uma dor crônica. Onde a gente pensava que a dor crônica era simplesmente aquela dor que permanece no tempo, como eu falei lá no começo. O tornozelo que não cicatrizou direito simplesmente durou mais tempo aquela lesão. Mas a lesão não está mais lá e a alteração ela não está mais na periferia, ela existe a nível central. E mesmo